quadrado ABCD tem 64 centímetros de perímetro. Perímetro, o que significa? É a soma do quê? Soma dos ângulos, professor? Não, é a soma do quê? Do quê? Soma dos lados, certo? Bom, esse quadrado tem 64 centímetros de perímetro. Galera, quadrado. O que é um quadrado? É um retângulo losango, né? Já vimos isso. Lados iguais, por ser losango, tá certo? E já que 4x tem que ser igual a 64, porque é a soma de x mais x mais x mais x, x tem que ser igual a 16, tá certo? Ele quer saber quanto mede o lado de um quadrado cujo perímetro é o dobro do perímetro desse quadrado. Se o perímetro é o dobro, o lado também é o dobro. Então, do outro quadrado mede 32. Então, grave isso. Se o perímetro dobra, o lado também dobra. Aliás, informação importante. Se acontece de alguma coisa em centímetros ou em metros dobrar em uma figura, na figura semelhante a ela também dobra. Se triplicar, também triplica. Então, se o perímetro dobra, o lado também tem que dobrar. Tá bom? Então, quanto mede o lado de um quadrado cujo perímetro é o dobro desse? Bom, o lado desse mede 16. Então, o lado desse tem que medir 32, porque é o dobro de 16. Ok? Próximo exercício, vamos lá? O lado de um losango mede 2 raiz de 5. A diagonal menor é a metade da maior. Qual é o valor da soma das diagonais em centímetros? Então, de novo, o lado de um losango mede 2 raiz de 5. A diagonal menor é a metade da maior. Qual é o valor da soma das diagonais em centímetros? Então, vamos lá, ó. Desenhar o nosso losango aqui. Tá aqui o nosso losango. A diagonal menor é a metade da maior. Então, essa medidazinha aqui, que eu vou chamar de x, essa medida aqui, que eu vou chamar de x, a grande particularidade da questão é justamente isso aqui ser o dobro. Certo? Se a diagonal menor é a metade da maior, a maior é o dobro da menor. Então, isso aqui mede 2x. Ok? E o lado desse losango é 2 raiz de 5. Vocês se lembram a definição de losango? Losango é todo quadrilátero... Vou colocar aqui do lado aqui, ó. Losango é um quadrilátero de lados iguais. Certo? Então, losango é todo quadrilátero de lados iguais, idênticos. Tudo bem? Tudo tranquilo? E como é que a gente vai resolver este exercício? Cara, não sei quantas vezes a gente já falou isso. Pitágoras, gente. Olha aqui, ó. Lembra das propriedades do losango? Vamos dar uma relembrada? Vamos lá. Propriedades do paralelogramo. Vem aqui comigo. Olha pra mim aqui. Acho uma boa ideia você relembrar isso comigo, tá? Então vamos lá, ó. Paralelogramo, fala pra mim as propriedades. E aí? Dá uma espreguiçada aí. Dá uma espreguiçada também. Vai junto comigo assim, ó. Agora pra um lado assim, ó. Agora pro outro. Ó, vocês vão ver uma transformação, hein? Transformação. Transformação vai ser o seguinte. Eu vou emagrecer, eu vou cortar o cabelo, eu vou mudar meu estilo de vida, tudo me baseando na sua aprovação. Olha a responsabilidade que você tá tendo. Não tem nada a ver. Mas eu realmente vou fazer isso. Vai se acostumando aí que daqui a pouquinho vocês vão me ver completamente diferente. Mas vamos comigo, ó. Presta atenção. Propriedades de paralelogramas. Fala pra mim algumas aí. Não ouvi. Fala de novo. Lados opostos. O que tem os lados opostos? São iguais. Lados opostos, iguais. Sempre. Sempre, professor? Sempre. Lados opostos sempre são iguais. Que mais? Ângulos opostos são iguais também.
certo? Desenhou lá o paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. E ângulos consecutivos são o quê? Suplementares. Somam 180 graus. Tudo isso está na nossa aula teórica de paralelogramas, de quadriláteros, tá bom? A gente só tá lembrando. Que mais? As diagonais se cortam ao meio, né? Acabou por aí. Aí tem os losangos. O que é um losango? É um paralelogramo de quê? Lados iguais, certo? Acabei de falar. É um paralelogramo de lados iguais. E o que o losango tem que o paralelogramo não tem? Tem duas propriedades que o losango tem que o paralelogramo não tem. Ou, em geral, não tem. Que é assim. Primeira, as diagonais são bissetrizes. Elas cortam os ângulos ao meio. Exatamente ao meio. E a segunda, e a propriedade mais importante de todas do losango é a seguinte. As diagonais de um losango são perpendiculares. São perpendiculares. Forma 90 graus. E 90 graus lembra o quê? Lembra o quê? Lembra o quê? Triângulo retângulo. Então, o que você vai fazer? Slide. Esses triângulos que estão aqui, eles estão prontinhos para serem o quê? Pitagorizados. Tio Pit na parada, tá certo? Teorema de Pitágoras, gente. Teorema de Pitágoras. Esses ângulos são retos. Todo losango tem essa propriedade. As bissetrizes, né, que são essas diagonais, elas são perpendiculares. Com certeza, 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 certeza. E, como esses triângulos são todos isósceles, tem uma coisa que acontece, né? A coisa que acontece é o seguinte. Isso tudo mede x. Então, esse pedaço aqui mede x sobre 2. Outra coisa que acontece também. Tudo isso aqui mede 2x. Então, esse pedaço mede x, certo? Então, eu posso usar Pitágoras nesse triângulo aqui, professor? Pode. E isso mata a questão? Mata. Você vai ficar com uma equação de uma incógnita só, certo? Então, vamos fazer as continhas aí. Vamos lá. Pitágoras. Como é que vai ficar esse tio Pit aí? Tio Pit, professor? Que intimidade, né? Tá tudo certo. Então, isso dá 2 raiz de 5 ao quadrado, certo? X ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado é 2 raiz de 5 ao quadrado, certo? Isso fica x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4, que é igual a 2 ao quadrado, 4, raiz de 5 ao quadrado, 5. Ok? Tudo bem? 4 vezes 1, 4, mais 1, 5x ao quadrado, sobre 4 é igual a 4 vezes 5. Corta 5 com 5, x ao quadrado é 4 vezes 4, x é igual a 4. Então, achei o valor de x. Portanto, essa diagonal mede 8, essa diagonal mede 4, e, portanto, a soma das diagonais é 8 mais 4, 124, né, professor? Isso aí, tá certinho a sua conta. Gabarito 12. Tranquilo, gente? Próxima questão. Lembrando que essa aqui nós temos menos exercícios, temos 19 questões, estamos já na 14 e na 13. Então, vamos lá. Questão 13. Vamos lá? Observe a representação abaixo. No paralelogramo PQRS, PS é igual a ST. Esta medida é igual a essa medida. Então, este ângulo é igual a esse ângulo. Certo? O senhor está dizendo, né? Não, mas não é? O senhor que sabe, ué. Mas gente. Se esse cara é igual a esse, então os dois ângulos têm que ser iguais. Tá bom, entendi. E o ângulo PQR mede 56. O que eu falei agora há pouco? Que num paralelogramo, ângulos opostos são iguais. Tá certo? Então, já sabemos que aquele ângulo ali mede 56 graus. E aí dá para achar alfa, certo? Que é justamente o que ele está pedindo. Ele está pedindo um ângulo STP. Como é que a gente faz para achar alfa? Soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Alfa mais alfa, 2 alfa. 180 menos 56 dá 124. Alfa é igual a
62 graus. Gabarito, letra D. Excelente. Próxima questão. Vamos lá. Questão 14. Na figura apresentada, ABCD é um quadrado e ABE é um triângulo equilátero. Nessas condições, quanto mede o ângulo AED? Olha o ângulo que ele quer. É o pior ângulo da vida, certo? Olha isso. Olha esse ângulo. Jesus. Olha isso aqui. Ele podia pedir qualquer ângulo, mas ele pede aquele que a mãe dele inventou, certo? Então, como é que você resolve isso? Assim, gente, presta atenção, ó. Esse ângulo inteiro é reto, certo? Vai pensando comigo aí. Esse ângulo é reto. Você concorda? Vou até pintar aqui para você não perder ele de vista. Esse ângulo azulzinho aqui, hein? Ah, ele mede 82. Não, mede 60 graus, certo? Porque o triângulo é equilátero. Ah, é. Eu ia falar. O senhor falou primeiro, mas eu ia falar. Tá bom. E esse ângulo aqui? Ah, é 30, porque é o que falta para 90. Exatamente. Então, esse ângulo aqui mede 30, né, professor? Isso, mede 30. Até aí, tudo bem? Próximo raciocínio. Isso é um quadrado, né? Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Só que ABE é um triângulo equilátero, né? Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Professor, então, o triângulo ADE é isósceles, né? Pois é, cara. Esse triângulo aqui, ó, que eu tô marcando pra você, ele é isósceles. Ah, então esse ângulo aqui mede alfa também. Mede alfa também. E aí, soma os ângulos internos de um triângulo. Exatamente. Que legal! Pois é, então, alfa mais 30 graus tem que ser igual a quanto? 180. Alfa mais alfa, 2 alfa. 180 menos 30 dá 150. Alfa é igual a 75 graus. E aí ele quer saber o que podemos dizer com isso. Vamos lá. Letra A. O triângulo é retângulo em E. Com certeza não. Alfa deu 75, não deu 90, certo? B. O triângulo AED é escaleno. Não, ele é isósceles, certo? AED é isósceles. Tudo bem? Letra C. Isósceles com AED igual a 75 graus. Gabarito, né? Isósceles com ângulo AED medindo 75 graus. Gabarito, letra C. Tudo bem? Tranquilo? Próxima. Questão 15. Vamos lá. Observe a figura a seguir. Na figura acima, observa-se a representação de 3 níveis da grade de uma cerca quadriculada, cujos quadradinhos têm lados de 10 centímetros. No total, esta cerca é composta de 20 níveis iguais aos que foram apresentados acima. Qual é a altura dessa cerca? Cara, 20 níveis. Portanto, 1, 2, 3, 20. Eu quero saber quanto é que mede isso tudo aqui, daqui até lá embaixo, tá certo? Quero saber quanto é que mede isso aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar só um triângulo, ó, só um quadrado, descobrir quanto mede um negocinho desse, vou chamar de D. Você vai descobrir, professor? Vou descobrir a verdade. Então, D, não é isso? Diagonal de quadrado, gente. Diagonal de quadrado. Diagonal de quadrado é lado vezes raiz de 2, certo? Certo para o senhor, né? Eu não sabia disso não. Então, agora sabe. Grava isso aí. Diagonal de quadrado, lado vezes raiz quadrada de 2. Diagonal de quadrado, lado vezes raiz quadrada de 2. Isso você conclui por Pitágoras. Tenta fazer em casa aí, tenta demonstrar isso aí. Caso você não consiga, aqui é 10, aqui é 10, fecha um triângulo retângulo aqui, ó, e mete bronca, tá certo? O que você vai fazer? Substituir o D por, o L por 10. Achei a diagonal.
gabarito. Tô brincando, gente. Então, acabei de descobrir que esse pedacinho aqui mede 10 raiz de 2. Quanto é que mede esse pedacinho aqui? 10 raiz de 2. É o mesmo quadrado, né? 10 raiz de 2. Quantas vezes isso vai acontecer? 20 vezes, certo? São 20 níveis, certo? Existem 20 níveis. Então, isso me diz que a altura total deste sistema é 20 vezes 10 raiz de 2, certo? Então, 20 vezes 10 raiz de 2. Isso dá 300 raiz de 2. 300 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que 300 vezes 1,4, aproximadamente. Isso dá... Ele quer saber a altura aproximada dessa cerca de 20 níveis. Eu fiz alguma conta errada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu fiz alguma besteira aqui. Fazer besteira é comigo mesmo. Então, quadradinho de lado de 10, 10, então 10 raiz de 2... 14... Por que eu botei 300, meu Deus do céu? É 200, caceta. Eita, gente. Tá vendo? Tá começando a bugar. Olha aí, ó. Professor, se eu sou bugar, imagina eu. Olha, você é muito bom. Nada de ficar tendo esses preconceitos. E por que deu diferente do que tá ali do lado? É porque tem que passar para metros. Aí você tem que dividir por 100. Inclusive, gente... segredaço aqui para você, preste atenção, ó. Você sempre teve dificuldade em descobrir como é que passa de decímetro, centímetro e milímetro? Como é que você faz para passar para metros? Seus problemas acabaram. Ó, é só você fazer isso aqui, ó. Preste atenção, ó. Milímetro é só você dividir por 1000. Ah, não acredito. E centímetro você divide por 100. E decímetro você divide por 10. Então, para passar para metros, decímetros divide por 10, centímetros divide por 100. Ai, por que nunca ninguém disse isso para mim? Pois é, cara. Aí você passa tudo para metro, tá bom? Como tá em centímetro, você divide por 100. Centímetro divide por 100. Milímetro divide por 1000. Decímetro divide por 10. Tá bom? Tranquilo? Posso ir para a próxima? O que foi aquele 20 vezes 10 igual a 300, gente? Sabe o que é isso? Inflação. Vamos lá? Próximo exercício. Tranquilo? Questão 16. Analise as afirmativas abaixo. Todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo, todo retângulo é um paralelogramo, todo triângulo equilátero é isósceles. Galera, vou fazer um negócio aqui que vai ajudar todo mundo. Olha a questão da Ian que tá caindo para vocês. Olha isso aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo esse conjuntão preto aqui? Isso, gente, é o conjunto de todos os quadriláteros, ok? Agora eu vou desenhar aqui de verde. Sabe o quê? O conjunto de todos os paralelogramos. Tá bom? Aí, dentro dos paralelogramos, tem um pessoal conhecido como losangos. Dentro ainda dos paralelogramos, tem uma galera conhecida como retângulos. E bem aqui no meio, na interseção, estão os quadrados. Com uma porcaria de ler, né? Calma aí. Tem os quadrados. E aqui fora, separadão de todo mundo, você tem os trapézios. Bom, gente, isso já dá para resolver pelo menos a 1, a 2 e a 3. Vamos lá. Todo quadrado é losango. Sim, todos os quadrados estão contidos no conjunto vermelho. Então, isso aqui é verdade.
2. Todo quadrado é retângulo. Sim. O quadrado é justamente a interseção entre os retângulos e os losangos, certo? Verdadeiro. Todo retângulo é um paralelogramo. Sim, olha os retângulos dentro do conjunto verde, certo? E todo triângulo equilátero é isósceles. Equilátero tem que ter 3 lados iguais. Isósceles tem que ter ao menos 2 lados iguais. Ter 3 é ter no mínimo 2. Então isso aqui está certo. Portanto, as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Gabarito letra B. Ok? Próxima questão. Qualquer dúvida, só falar. O perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência é 40. Ele quer saber o valor do raio. Então, vamos lá. Caraca, aprendi a desenhar círculo de novo. Então, tá aqui o nosso círculo e tem um quadrado inscrito no círculo. Assim, calma aí, mais ou menos por aqui. Não, eu apaguei o círculo, que bosta. Desenhar de novo. Eu vou desenhar de novo. Ó, aprendi de novo, rapaz. Não esqueço mais não, parceiro. Então, tá aqui. Tá. Pá. 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 Tá aí. Quadrado. O perímetro de um quadrado escrito numa circunferência é 40. Então, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10, isso aqui mede 10. Ele quer saber o raio. Galera, o raio eu não sei, mas eu tenho como achar o diâmetro, você concorda? É só fazer Pitágoras ou você já ter memorizado que a diagonal de um quadrado é lado vezes raiz de 2, certo? Eu sei que o lado é 10, então o diâmetro é 10 raiz de 2. Então, o raio é a metade do diâmetro, 5 raiz de 2. Gabarito, letra B. Tudo bem, gente? Penúltimo exercício. Tá acabando, gente, tá acabando. Considere 2 quadrados. Um deles tem 12 centímetros de lado e o outro tem 15. Qual é a razão? Razão é quase sinônimo de divisão. Quase, vocês vão aprender o porquê do quase nas aulas de matemática 2, razão e proporção. Qual é a razão entre o perímetro do quadrado menor e o do quadrado maior? Galera, a razão entre os perímetros é a mesma razão entre os lados, não precisa calcular o perímetro não, tá bom? Divide por 3 em cima e embaixo, 3/5. Certo? Gabarito, letra... Perdão, gente, 4/5. 4/5, gabarito, letra E. Tá tudo meio desorganizado aqui, mas letra E. Ok? Dividindo por 3 em cima e embaixo. Se você quisesse calcular o perímetro, ótimo. Mas vai dar a mesma coisa. Tá certo? Próxima questão. É a última e é aquela que traz um teorema novo pra gente. Serve para quando eu tenho um círculo dentro de um quadrilátero. Esse tipo de quadrilátero a gente chama de quadrilátero circunscritível. O que é um quadrilátero circunscritível? É um quadrilátero que admite um círculo inscrito. Ele admite que um círculo possa ser inscrito dentro dele. Qual é a coisa mais importante de quadriláteros circunscritíveis? É uma parada chamada de Teorema de Pitot. Pitot, professor, Pitot, isso aí. O que diz o Teorema de Pitot? O Teorema de Pitot diz que num quadrilátero circunscritível, a soma dos lados opostos é igual. Então, a soma dessa galerinha de vermelho com a soma dessa galerinha de verde dá a mesma coisa. Então, P mais 1 mais P mais 3 tem que ser igual a 2P mais P. E aí é só resolver essa equação. Tá bom? Vamos resolver.
P mais P, 2P. Então dá para cortar esse cara com esse. Achei P. P é igual a 3 mais 1, 4. E ele quer saber o perímetro. Então vamos começar a substituir. O dobro de 4 é 8. P mais 1 é 5. P é 4. P mais 3, 7. Somando tudo, 4 mais 5 mais 8 mais 7. Isso dá 9 mais 8, 17. Mais 7, 24 centímetros. Gabarito letra A. Tudo bem? Galera, todo mundo foi? Então, finalizando aqui.